Homilia diária, sexta-feira, 26 de janeiro de 2018. Olá, minha família de oração. Vamos agora interpretar exatamente a liturgia de hoje, mas antes queria orar. Orar pedindo exatamente: vem, Senhor Jesus, mora em minha casa, Jesus. Fica comigo, Senhor. Já é tarde na minha vida, já declina o meu dia e ardia o meu coração quando por mim o Senhor passava apressado. Mora em mim, Jesus. Embora cercado por tantos, eu me sinto só. Mora na casa do meu coração, esta casa pequenininha, tantas vezes fora do ritmo da casa do teu coração, tantas vezes descompassada, pouco afinada, esta casa que me dá um trabalho. Mora também na casa das minhas lembranças, dos meus projetos, das minhas vontades. Muitas vezes sou escravo de mim mesmo, algumas vezes do passado, outras das armadilhas do inimigo. Mora comigo, Jesus. Mora em minhas casas interiores e também em minha casa de chão e teto. A minha casa se renda ao teu poder e à tua ternura. Não apenas hóspedes, como o Senhor foi no lar de Betânia, na casa de Marta e de Maria, mas o Rei em meu lar. Pode entrar, Jesus, é tua casa. Abençoa desde a porta de entrada. Melhor, coloca os teus anjos à porta da entrada. Abençoa, Senhor, quem entra e quem sai. Visita toda a casa, cada cômodo, todos os cantos. Tudo o que nesta casa existe, tudo e todos. Também os meus vizinhos. Que não me falte o pão de cada dia, mas também o pão da tua palavra e a fome da Eucaristia. Quando os ventos vierem, as enchentes e as tempestades, eu não temerei. A minha casa está na rocha que é o Senhor. Aleluia, meu rochedo. Amém. São Timóteo nasceu em Listra. A sua mãe era hebreia e seu pai era grego. Ele colaborou intimamente com São Paulo na evangelização, mantendo por ele um afeto filial. O apóstolo colocou à frente da igreja de Éfeso São Tito, que parece vir do paganismo, tornou-se um cristão de fé sólida e um evangelizador ativo e também fervoroso. Na carta que lhe é dirigida, aparece-nos como responsável pela igreja de Creta. Na primeira leitura de hoje, da segunda carta de Timóteo, é uma espécie de testamento espiritual do apóstolo na véspera do seu martírio. Trata-se de um escrito da escolha paulina de finais do século I. Entre expressões de afeto e até mesmo estima por Timóteo, Paulo afirma a sua condição de apóstolo, vocação e também missão a que foi chamado e às quais correspondeu generosamente. Paulo sublinha também a continuidade entre o seguimento de Jesus e a fidelidade à lei hebraica que viveu e pregou. O mesmo sucede com Timóteo, filho de pai grego, mas iniciado ao cristianismo pela sua avó e também pela sua mãe, ambas hebreias. O autor da carta acentua também o carisma de pastor de almas personificado em Timóteo e transmitido pelo apóstolo através da imposição das suas mãos. Em todo o texto, domina o testemunho dado a Cristo por Paulo nas diversas e difíceis provações por que ele passou e que Timóteo deve continuar com a graça de Deus. Já no Evangelho de Lucas de hoje, a obra de Jesus está internamente aberta e realiza-se através dos discípulos. Os 12 continuam a ser o fundamento de toda a missão da igreja, mas juntamente com eles e depois deles, Jesus escolheu muitos outros. A messe é grande e os trabalhadores acabam sempre por ser poucos. O nosso texto alude a 72,
número de plenitude e sinal de todos os missionários posteriores que anunciam a mensagem do reino da nossa igreja. Através desses discípulos, a missão de Jesus alcança todas as fronteiras da história, chegando à sua plenitude na grande meta da ceifa escatológica. Meditação. Recomendo-te que reacenda o dom de Deus que se encontra em ti. Está lá no versículo 6. Para nós, esse dom é vocação cristã. Primeiro anel de uma corrente de dons que Deus tem para nos dar. Podemos meditar nesse dom na perspectiva da fraternidade, sublimando dois aspectos. Primeiro, a simplicidade fraterna e a fidelidade fraterna. Quanto à simplicidade fraterna, não havemos de nos julgar mais do que os outros, alimentar ambições sem presumidos. Pelo contrário, há que se fazer-nos pequenos como os outros, irmãos entre os irmãos. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vós mesmos servos. Marcos capítulo 10, versículo 43. A fraternidade cristã apoia-se numa igualdade fundamental. Diante de Deus, todos somos iguais, diante dos outros, todos somos carenciados. Por isso, ninguém pode realmente pretender ser mais do que os outros. O nosso modelo é Jesus, que se fez nosso irmão. Poderia fazer sentir o seu poder, a sua autoridade, mas ele preferiu estar no meio de nós com quem serve. Pois quem é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa. Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Lucas capítulo 22, versículo 27. A fraternidade, a simplicidade fraterna manifesta-se também com afeto fraterno. Os sentimentos recíprocos entre Paulo e Timóteo manifestam-se essa igualdade de afeto solidário e não meramente jurídica. Ao lembrar-me das tuas lágrimas, anseio ver-te para completar a minha alegria. Timóteo tinha chorado quando Paulo partiu. Paulo deseja estar com os irmãos que se ama. Por vezes chama Timóteo irmão, mas aqui chamo de filho querido, porque o gerou para a graça de Cristo pela pregação e pelo batismo. A fraternidade inclui outro aspecto ainda mais realista e também exigente, a fidelidade fraterna. Isso mesmo, trata-se da solidariedade um para com os outros, especialmente em momentos de crise e também de sofrimento. Vós sois os que permaneceram sempre junto de mim nas minhas provações. Lucas capítulo 22, versículo 28, diz Jesus aos seus discípulos: é isto que faz perdurar e crescer a fraternidade. Irmão é aquele que ajuda o seu irmão. Jesus fez-se nosso irmão para nos ajudar e ajudou, mesmo à custa de muito sofrimento. Ao fazer-se nosso irmão, também quis precisar da nossa ajuda e ser ajudado por nós. Por isso, congratula-se com os apóstolos que permaneceram junto dele nas suas tribulações. Paulo pede a Timóteo que ponha em prática, na solidariedade fraterna, essa fidelidade. Não te envergonheis de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas compartilhe o meu sofrimento pelo Evangelho, apoiado à força de Deus. Havemos de sentir que esta solidariedade, de modo particular, para com aqueles que têm maiores responsabilidades na igreja. Se Jesus se fez nosso irmão, é porque quis ensinar-nos a viver esse espírito de fraternidade. Sem um não é possível caminhar no amor. Repito, sem um não é possível caminhar no amor. Oração. Ó Senhor, ó Pai, bem sabes que a nossa solidariedade para com os irmãos muitas vezes dá lugar ao desejo de sermos os primeiros. Mesmo nas atividades pastorais, em vez de partilharmos com simplicidade e alegria as responsabilidades,
Muitas vezes queremos impor as nossas decisões e os nossos pontos de vista. Dai-nos um coração manso e também humilde como o teu. Ajuda-nos a pôr no centro do teu evangelho e não nas nossas convicções. Põe ordem e clareza nas motivações do nosso agir para vencermos o nosso orgulho, mesmo quando massacrado de boas intenções. Dai-nos alegria de nos reconhecermos pequenos, ó Pai. Se a nossa única força e nada nos meterá medo. Amém. Contemplação. Ó Jesus, que nos dissestes para aprendermos do vosso coração e sermos mansos e humildes, tornai o nosso coração semelhante ao vosso. Como é manso e humilde o menino divino de Belém e de Nazaré. É o seu caráter próprio, é o estilo da sua vida. Na sua vida pública é manso e bom para com todos. Isaías tinha descrito lá no capítulo 42, versículo 1, e Jesus deleitava-se a reler este quadro na sinagoga. Eis o meu filho bem-amado, que não gosta das aquarelas, dos gritos, do barulho das praças, não creva a cana rachada e não extingue a mecha que ainda fumega. Jeremias tinha apresentado como cordeiro cheio de mansidão. São João chama-o de cordeiro que é sacrificado desde a origem do mundo. Quando ele entra em Jerusalém sobre a sua modesta montada. É o rei da mansidão, predito por Isaías e também Zacarias. Está lá em Mateus capítulo 21. Já na sua paixão, a sua mansidão traduz-se pelo seu silêncio e também pela sua paciência. A mansidão de São Paulo é fruto do Espírito Santo com as virtudes que lhe assemelham, que são a paz, a benignidade, a bondade. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A caridade é mansa, benevolente, amável. São Paulo repete a todas as igrejas. Aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios, recomenda a Timóteo para ser manso para com todos, paciente e também modesto. Como convém a um bom servidor de Deus. Está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. O homem manso será bem-aventurado, porque Deus o abençoará, mas também porque ganhará facilmente os corações e não terá inimigos. A nossa ação de hoje é repetir muitas e muitas vezes e viver hoje a palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz: reacende o dom de Deus que há em ti. Repito, reacende o dom de Deus que há em ti. Saúde e paz e que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.